Muito bem, convido você a abrir a palavra de Deus nesta manhã, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. E a palavra de Deus diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Convido você mais uma vez a baixar aí a sua fronte, a orar ao Senhor para que Ele abra seu coração nesta manhã, a palavra, que seja o Espírito Santo falando com você, no nome de Jesus. Assim eu convido você a baixar sua fronte e orar. Ah, Senhor Deus, nós precisamos muito da Tua palavra. Nós precisamos desta manhã, desta palavra, ó Deus, que transforma as nossas vidas, que norteia o nosso caminhar, que é luz para os nossos passos, ó Deus. Ah, Senhor, se há algum coração que entrou aqui em trevas, o Senhor é poderoso para iluminar esta manhã a luz da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mais uma vez, atue com poder, para a glória do Senhor, para a salvação do Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Privilégio importa em responsabilidade. No capítulo anterior, meus irmãos, que nós meditamos na semana passada, Paulo tratou da depravação total do homem, tendo como ênfase primária o mundo gentílico, os não-judeus, o mundo pagão. Mas agora Paulo se dirige primariamente aos judeus. Se no capítulo anterior o alvo
Era o mundo pagão em sua devassidão, em sua prostituição, e aquilo que Paulo via, aquilo que Paulo percebia no seu tempo, agora o alvo são primeiramente os judeus. E o pensamento dos judeus é que todo homem não judeu, todo gentil, todo pagão, ele estava condenado. Ou seja, para os judeus, os não judeus é que eram totalmente depravados. Os não judeus é que por fim estavam condenados dos seus pecados e estavam debaixo da ira de Deus. Então, depois do Paulo falar sobre a ira de Deus que se revelava do céu contra toda a impiedade, contra toda a prostituição, contra toda a depravação do homem, Paulo chama o judeu para perto para conversar sobre o assunto. Então, é uma carta direcionada. Nesse momento, Paulo se dirige primeiramente aos judeus. Mas nem por um momento os judeus imaginavam que eles também estavam sob uma condenação semelhante ao que não era judeu. Que ainda que tivessem recebido o privilégio de serem o povo de Deus, o povo pelo qual Deus revelou o Messias ao mundo, então um povo privilegiado, isso não significava que Deus iria poupar os judeus por causa dos seus pecados, por causa da sua transgressão. Então eles pensavam que ocupavam uma posição privilegiada, esse era o contexto judaico, diante de Deus, aos olhos de Deus. O olhar do judeu era esse, de que eles eram uma raça muito especial. Mas é interessante que as Escrituras dizem que Deus escolheu esse povo, que era o mais insignificante daquela época. A cultura mais insignificante, para que qualquer valor que tivesse no meio do povo de Deus não fosse dele, mas fosse de Deus nele. Assim é a nossa vida. Uma vida de demérito, onde Deus acrescenta mérito, graça, favor. Então, Deus podia ser o juiz dos pagãos para os judeus, mas para os judeus, Deus era o protetor especial deles. Deus tinha um zelo muito diferenciado com esse povo. Então, muitos crentes hoje acham que também são filhos preferidos de Deus, que são numa outra categoria diante de Deus, e que os não crentes, eles são apenas combustível para queimar no inferno. Mas o ensino das Escrituras é bem diferente disso. É bem diferente disso. Em Ezequiel capítulo 18, verso 20, a palavra de Deus diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, a medida de Deus é a mesma para todo mundo. Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e precisam, carecem, estão necessitados da glória de Deus, a glória revelada no Filho. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é morte. Esse é um mérito que todo tem, aquele que peca. Esse é um salário que certamente receberá, a não ser que no interregno dessa sua vida, Cristo mude a sua história. Então aqui Paulo aponta de maneira enfática aos judeus que eles são tão pecadores quanto os gentios. Assim, quando um judeu condena um gentio, Paulo está dizendo, você está condenando a você mesmo. E nesse contexto, Paulo não fala como gentio, ele fala como judeu. Ele se coloca ali como aquele que se condena o outro também estaria sendo condenado. Então o fato de ser racialmente judeu não o salvaria ou não salvará do juízo. Ele será julgado não por sua herança racial, mas por suas obras. Só lembrar que a carta aos Romanos é a carta que fala da justiça pela fé, da justificação pela fé. Lembrando que a fé e as obras, elas andam de mãos dadas. A fé nos conduz às obras, e são as obras que comprovam quão genuína é a nossa fé. Se nós dizemos que nós cremos, de fato nós fazemos, ou seja, as nossas obras comprovam aquilo que nós cremos. A única maneira em que alguém pode ver a fé de um homem, de uma pessoa, é por meio das suas obras, não por meio das suas palavras.
Então, às vezes nós encontramos mais o contexto das palavras e não o contexto da prática. Eu gosto muito da carta de Tiago, porque ele vai falar sobre a fé operosa. A fé sem obras, ela é uma fé morta, já nasceu morta. A fé é apenas teórica, só do pensamento, só intelectual, só da fala, não produz vida. Então assim, Paulo vai destacar duas realidades nesse texto. A realidade dos judeus e a realidade dos gentios. Ele vai fazer um paralelo. Primeiro, do verso 1 ao verso 11, Paulo vai tratar da realidade dos judeus. Para os judeus, a responsabilidade estava condicionada ao privilégio do conhecimento da lei moral de Deus escrita, a revelação especial e a antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então, eles se sentiam um povo totalmente separado. A realidade deles era esta, que foram um povo tirado das trevas para a luz, que estava na ignorância agora para a sabedoria. Deus fez isso, operou. Deus revelou a obra da redenção a partir dos judeus, a partir dos hebreus, começando ali por Abraão, o pai da fé. Então Deus foi revelando, Deus foi trazendo um povo para perto, Deus deu a lei escrita para que esse povo conhecesse a Deus através da sua palavra escrita. Deus fez uma aliança com Israel. Então esse é o contexto, a realidade. Era um povo diferenciado no sentido de que a este foi primeiramente revelado os oráculos de Deus. Ele recebeu uma carga muito maior de privilégio, como são os filhos dos crentes. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós os introduzimos na aliança e eles desde a infância passam a aprender a palavra de Deus numa aliança que os pais fazem com Deus, de que vão educar os filhos nos caminhos do Senhor, que vão orar por eles, que vão ensinar a palavra de Deus, que vão dar um bom testemunho, que vão orar por eles, com eles. Ou seja, eles são privilegiados em relação aos filhos do mundo que vivem nas trevas, na ignorância. Assim, a mensagem é o que não podemos. É o que Paulo vai usar aqui em vários versos. Do verso 1 ao 3, Paulo vai dizer que não podemos nos enganar quanto ao julgamento de Deus, achando que Deus não julga todas as coisas mediante verdade e justiça. São coisas que estão patentes aos olhos de Deus. É assim que Deus julga todas as coisas. Olha, acompanhe comigo o verso 1 a 3, diz assim: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas. Quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então assim, não podemos nos enganar quanto ao julgamento de Deus. Ele julga todas as coisas mediante verdade e justiça. Significa que todas as coisas, são descobertas diante de Deus, são reveladas. Todas as coisas vêm à tona e quando Deus julga, Ele sabe, Ele conhece. Todas as coisas são julgadas assim. Segundo, não podemos desprezar o amor misericordioso de Deus. Versículo 4, você podia ler comigo, vamos lá? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não podemos desprezar esse amor misericordioso de Deus. Primeiro, não podemos desprezar sua bondade, diz o texto. O que Paulo está dizendo, que não podemos tentar tirar vantagem da benignidade de Deus. E muitas vezes nós consideramos que um Deus de amor não pode mandar pessoas para o inferno, não pode açoitar, não pode corrigir. Não podemos achar que Deus por ser moralmente bom, benigno, que não vai nos tratar consoante as nossas faltas. Pelo contrário, quanto mais conhecimento você tem de Deus, tanto mais será tratado. Segundo, não podemos desprezar a sua tolerância. O texto diz aí, Deus tem retido a sua ira, a sua mão assoladora por pura graça, mas essa tolerância de Deus tem limite. A hora que o cálice de Deus enche, ai, ai, ai.
Quando chega o limite, tem gente que vai brincando com Deus. Deus é muito tolerante, Deus é muito misericordioso, Ele é muito misericordioso, mas Ele é justo, não esqueça disso. E Ele é terrível nos seus juízos. Capítulo anterior fala da ira de Deus sendo revelada. Quantas nações foram fulminadas na presença de Deus? Quantos irmãos nossos morreram porque brincaram com Deus? A ira de Deus se revela e Deus continua tratando. Tem muita gente dizendo por aí que só Deus afunda esse navio. Lembra dessa história? Essa semana mais uma turminha brincou com Deus. Estão lá no mesmo lugar, no mesmo cemitério. Quem quer visitar cemitério? Realidades que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo Deus tratando. Deus encerrando história de pessoas que brincaram com Deus. Não podemos desprezar a sua tolerância. Por certo, é algo que dá uma oportunidade que deve ser aproveitada, porque muitas vezes não vamos ter a segunda. Quando Deus nos perdoa, é para viver uma nova vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não pense que você está seguro, porque o juízo de Deus ainda não caiu sobre você. Não ache que você está seguro. Lembre-se, Deus não deu para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para o Papa, nem para quem for, carta branca para pecar. Não deu. Ninguém aqui tem mais crédito para poder pecar diante de Deus, mas Ele nos dá oportunidade ao arrependimento. Quanto mais cedo, melhor. Então não podemos achar que podemos pecar insistentemente e ficar impunes diante de Deus. É certo que Deus tratará. Terceiro ainda, no mesmo verso, não podemos desprezar sua longanimidade. O grande pregador João Crisóstomo, ele definiu longanimidade como uma característica que o homem tem em si mesmo, de poder vingar-se de qualquer falta, mas ele não opera, ele não faz. Ele tem a condição de executar um juízo, mas ele não faz. Deliberadamente ele não usa aquele poder. Ele tem o direito de devolver mal com mal, mas ele estica a paciência e ele não faz. Isso é ser longânime. Ele poderia retribuir o mal com o mal, mas ele poupa. Então o que Paulo está dizendo é: não pense que o fato de Deus não castigar você seja um sinal de que Ele não pode te castigar. Ah, tem muito tempo. Eu estou fazendo errado, está dando certo. Aí você precisa ler o Salmo 73. Quando Asaf coloca o coração dele ali, que os ímpios estão prosperando, eles têm mais saúde, eles têm mais riqueza, tudo está dando certo para eles, olha o que está acontecendo com eles. É que a longanimidade de Deus, e não sei se você já usou estilingue, aquelas borrachinhas de colocar aqui no braço, aqui quando vai tirar sangue, não é isso? Isso é estica, mas ela também tem um limite também. Ela também tem um limite. Quando você lê o Salmo 73, chega um momento que o salmista parece que ele está desistindo de tudo. Mas é a hora que chega o final da borracha, né? Aí ele começa a falar que o fim deles é amargoso. É amargo como absinto. Não adianta brincar com Deus achando que não será castigado. Então o fato de Deus não punir o pecador imediatamente após seu pecado não é demonstração da impotência de Deus, mas é sim sua graça misericordiosa em forma de longanimidade. É Deus sendo longânimo. Então às vezes quando você fica aí julgando alguém, você fala: poxa vida, fulano já era para ter ido, né? Pelo que está fazendo. Olha, Deus estendeu sobre ele a longanimidade. Agora eu quero dizer para você que nem eu nem você não sabemos qual é a medida dela. Então, não é bom esticar a corda. Não é bom brincar com Deus. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. É bom levar Deus a sério. O terceiro, não podemos considerar a misericórdia de Deus como um convite para pecar. Versos 5 a 8. Mas sim um incentivo
para uma vida de arrependimento. Olha o que diz o verso 5 ao verso 8. Vamos ler juntos? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem. Então não podemos considerar a misericórdia de Deus um convite para o pecado. A misericórdia de Deus é um convite ao arrependimento. Esse é o convite. A misericórdia e o perdão de Deus não é uma autorização, não é uma desculpa para o pecador continuar no pecado. E é isso que estavam fazendo os judeus, e é isso que muita gente faz no dia de hoje. Os judeus estavam assim, olha, nós somos um povo privilegiado, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo... Então nós podemos fazer um pouquinho mais. O que Paulo está dizendo? Não pode. Não pode. Na verdade, o amor misericordioso de Deus não quer nos levar a sentir que podemos pecar, obter alguma vantagem com isso, como se Deus fosse menos rigoroso com o seu povo. Não. Mas deve nos trazer o coração, o desejo profundo de uma obediência, de um arrependimento, de uma vida mais santa diante de Deus. Se Deus te deu o privilégio de conhecê-lo na infância, gaste sua vida a Ele. Seja o mais santo quanto possível. Viva para o louvor da glória dEle. Quarto, não podemos pensar que Deus tenha filhos favoritos. Eu, você, judeu, grego, todos precisam da mesma graça. Verso 9 ao verso 11, vamos juntos? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há... Então não tem ninguém privilegiado diante de Deus. Um filho, favorito. E a gente até fala assim, olha, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. A gente gosta de esnobar nossa eleição, nossa escolha, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós não podemos brincar com Deus. A alma que pecar, essa morrerá. E Deus, Ele é muito justo nisso. Muito justo nisso. Então Paulo está dizendo que por haver nações que são escolhidas para realizar uma tarefa especial, ou com uma responsabilidade especial, e ainda que haja nação que recebeu um privilégio especial, que é a lei de Deus, esses privilégios, na verdade, importam em maior responsabilidade. O trato de Deus é mais afinado com quem mais recebeu dele. Olha o que diz Lucas 12, 48. Você podia ler comigo, vamos ver se coloca na tela aí. Lucas 12, verso 48. Lucas 12, 48. Encontrou aí, meu irmão? Quem está no segundo time aí, por favor. Se você achou, lê na sua Bíblia então. Vamos lá? Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Muito mais, muito mais. Então, os privilégios nos conduzem a maiores responsabilidades. Assim é na vida neste mundo. Aqueles que legislam, aqueles que criam leis, que cuidam das leis, devem receber a medida maior quando transgridem a própria lei. Porque eles são conhecedores, foram privilegiados.
Eles tiveram condições de discernir muito mais do que uma pessoa que não a conheceu e que às vezes transgrediu na ignorância, do que aquele que transgrediu conscientemente. Então, a primeira realidade é a realidade dos judeus. Ele está dizendo assim, vocês não têm privilégio algum. Na verdade, vocês têm muita responsabilidade. O segundo é a realidade dos gentios. E quanto aos gentios, a responsabilidade mediante o conhecimento da lei, não era da lei escrita, e Paulo vai dizer, mas da lei que foi gravada no coração deles. O conhecimento dessa lei, a sua consciência e a própria revelação natural. A própria revelação natural. Essa semana eu via o Dr. Marcos Eberlin, mais o Dr. Augusto Nicodemos, falando sobre o cosmos, né? E o universo de um modo geral. E a discussão era, a Terra é plana ou é redonda? E você imagina aquela, que existe crente que é terraplanista ainda. Mas um dia vai se converter. E para muitos, e até para quem faz uma leitura bíblica, às vezes de maneira como apenas um observador, para este, é o Sol que gira em torno da Terra, porque ele nasce num lugar e se põe no outro, não é isso? Ele é um observador e ele registra aquilo. Mas quando você sai da atmosfera, da visão panorâmica para a visão espacial, você vai ver que parece ao contrário. Na verdade, é a Terra que está num curso e ela gira em torno de si mesma, e gira em torno do Sol. É isso que a ciência diz, é isso que nós conhecemos. Então, nós somos uma pequena esfera que está girando, assim como os outros planetas, estrelas, tudo ali em torno de uma estrela maior. Como se o Sol fosse um ponto estático. Ou seja, ele está parado e tudo está girando. Mas os cientistas usam essa expressão mais simples para você e eu entender. Agora, na verdade, onde é que a humanidade encontrou um ponto fixo no universo? Será que o Sol também não está girando em torno de outra coisa? E todo mundo acha que está parado e está tudo... Não, o universo está em movimento. A única conclusão que se chega é que nós giramos em torno do Sol, e como outros planetas giram em torno de outras estrelas, mas todos giram em torno de um fundamento só. Porque isso tudo revela uma coisa. Para tudo estar funcionando do jeito que está, e esse reloginho com todos os mecanismos, aí você pode imaginar, e se eu começar a falar de distâncias, de velocidade de luz, é que você vai ficar assustado, é uma poeirinha cósmica aqui, né? Nós somos. A conclusão que eles chegaram até agora é a seguinte: todos giram em torno de um Criador. Tudo acontece, não existe nenhuma referência no universo. A referência é a Lua, não é. Ela está em movimento. A Terra está em movimento. As estrelas estão em movimento. Tudo está em movimento. Isso significa que na maior observação, só alguém pode ser referência disso tudo. Quem? Deus. Todas as coisas giram em torno da palavra dele, do governo dele, da soberania dele, de como ele dispõe todas as coisas na devida medida. E diz a Bíblia ainda que ele conhece as estrelas, cada uma delas, chama pelo nome. Tem mais estrelas no céu do que gente na terra. Então, você imagina como Deus conhece todas as coisas. Se você for estudar o universo, você vai gastar uma eternidade e não vai conhecê-lo. Tamanho, dimensão, mas o único referencial que tem é Deus. Se você tira Deus, tudo não tem mais sentido. A própria ciência chegou a uma conclusão dessa, que é necessário, único necessário é Deus. Assim, a referência para aquele que não conhece a Deus é a lei colocada no seu coração e a lei colocada no universo
criado. As leis, chamadas de leis natural, na revelação comum. O salmista, no Salmo 19, fala que as obras de Deus revelam. Quando você observa o desabrochar de uma flor, o canto de um pássaro, né, as correntes das águas, né, e todos os fenômenos da natureza, você fala, poxa vida, cada cor, cada forma, cada cheiro, cada impressão, cada imagem, só pode refletir que alguém pintou tudo isso com muito amor. Cada detalhe. E apesar da deformação que o pecado trouxe na criação, ainda assim nós conseguimos ver a glória do Criador em todas as coisas que foram reveladas. Inclusive no capítulo anterior, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. É percebido em tudo que foi criado. Esta é a revelação natural. E o homem natural, ele pode conhecer que há um Criador a partir dessas coisas. O verso 12 ao verso 16, agora eu vou ler. Queria que você lesse comigo. Vamos lá? Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Amém. Então essa é a realidade dos gentios. Enquanto os judeus tentavam se justificar tirando vantagem pelos privilégios recebidos, por constarem na antiga aliança, por serem o povo escolhido de Deus para revelar o Messias ao mundo, para trazer os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a ponto de se vangloriarem disso, os gentios, por outro lado, também se justificavam. E eles justificavam que eles não mereciam ser punidos por seus pecados, porque eles não tinham a revelação especial. Porque eles não faziam parte da aliança. Assim, nós não merecemos ser condenados, porque os judeus receberam muito mais oportunidade. O ímpio de hoje poderia dizer, você que nasceu na igreja, que foi batizado na infância, que recebeu a palavra de Deus a vida inteira, você pecar, você tem que ir para o inferno mesmo, você teve todos os privilégios. Mas eu, que não conhecia Cristo, não conhecia o Evangelho, eu não posso. Paulo está dizendo, não é bem assim. Assim, se os judeus tinham uma vantagem, e essa era a lei, os gentios tinham outra, que era o desconhecimento da lei moral. Mas Paulo coloca ambos no mesmo banco, banco dos réus. Porque mesmo não tendo a lei escrita, Deus colocou a lei no coração do homem. A cultura que nunca ouviu o Evangelho, ela tem padrões morais e éticos, você sabia disso? E ela procura adoração. Ela constrói altares. Ela institui adoração. Ela tem senso de proteção e subsistência. Por quê? Porque Deus colocou essas leis no coração do homem. E quando ele levanta os olhos, ele olha para o universo, olha para aquilo que está criado, ele vê que há um Criador. Há um Criador. É lógico que aquele que está num contexto fora da aliança, ele só será justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas ele conhece
que há um Criador, um arquiteto de tudo, que governa todas as coisas, um Deus soberano, apesar de não ter um relacionamento com Ele. Assim, Paulo elucida de uma vez por todas como Deus julgará judeus e gentios, sem acepção, sem privilégios, na seguinte tese. Primeiro, todos serão julgados mediante o conhecimento que teve da lei moral revelada de Deus. Todos serão, judeus e gentios. A revelação especial da palavra de Deus é a referência para todo julgamento de Deus, a palavra. Então, aqui nós temos a constituição de Deus para julgar justos e injustos. Se conheceu a lei, será julgado como quem conheceu a lei. Se não conheceu a lei, será julgado como quem não conheceu a lei. A medida é diferente. Deus é justo. E aqui está a resposta para aqueles que perguntaram o que acontece com pessoas que vieram no mundo, viveram no mundo antes da vinda de Jesus, que não conheceram a lei ou que não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem cristã. Serão julgados mediante o conhecimento que tiveram da lei, sejam judeus ou não. Segundo, todos serão julgados também mediante a lei da consciência, escrita em seus corações. A lei natural, todos, sejam judeus ou não. Ou seja, a lei natural, ela é suficiente para condenar. E é essa que Paulo trabalhou no capítulo anterior, que tendo conhecimento de Deus, não adoraram como Deus. Antes se corromperam, se prostituíram e transformaram a glória de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. Paulo não estava falando da pessoa de Jesus até esse momento. Ele está falando que o homem natural, ele se prostra diante daquilo que não é Deus e adora. Nisso ele está corrompido e ele é digno de punição tanto quanto aquele que conhece e transgride. Mas Deus imprimiu no ser de todo homem limites que governam a subsistência humana. É o conhecimento suficiente para revelar um Criador, o sustentador de todas as coisas. O temor de que, ainda que não o conheça como Deus pessoal, saiba que há quem governe sobre tudo, pensamentos, propósitos, todas as coisas. Há um Deus. E todo homem recebeu de Deus, do seu Criador, no seu DNA, as faculdades que o faz imagem e semelhança do Criador. O sentir, o pensar, o querer. E embora não tenham uma lei escrita, eles possuem a lei de Deus escrita nos seus corações. Então tem uma consciência de que há Deus. Deus julgará ao homem de acordo com o que conhece e tem oportunidade de conhecer. Pastor, então eu vim para aqui hoje, eu saio daqui pior do que eu cheguei. É verdade. Você conheceu um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O que nos livra da ira vindoura é a justiça de Cristo. Quem não estiver debaixo do sangue de Cristo Jesus será condenado. Em suma, se tivermos o privilégio de ter nascido dentro de uma estrutura religiosa, cristã, genuína, dentro de uma igreja, dentro da comunidade cristã, tendo sido ensinado as Sagradas Escrituras desde a infância, recebido todo o ensinamento, doutrinamento, conhecido a Deus, aprendido a orar, ou se não tivermos tido nenhuma experiência dessa, nenhum acesso às Escrituras, tivermos vivido a vida inteira à margem do Evangelho, ou seja, ou um ou outro, realidade de judeu, realidade de gentio, realidade de crente e de não crente, todos serão julgados pelos seus pecados. Então o problema é o pecado, que precisa ser justificado. A religião cristã evangélica nos confere, meus irmãos, inúmeros privilégios. Você que nasceu dentro de um lar cristão, que ouviu o Evangelho, tem ouvido o Evangelho, você é muito privilegiado. Mas não é garantia de impunidade. Se nós permanecemos numa vida de pecado, porque tem gente que se esconde dentro da igreja, está se escondendo atrás de um livro da capa preta, atrás de uma religiosidade, mas não mudou o seu modo, seus pensamentos continuam os mesmos, os seus atos, suas ações, continua ocultando o pecado na sua vida, você não se arrepende genuinamente, Deus não vai te favorecer.
Pelo contrário, os privilégios que você tem recebido tornarão em maior responsabilidade no dia do juízo de Deus. Você está piorando a coisa. Por isso, quando alguém ouviu o Evangelho e não muda, quanto mais ele ouve o Evangelho, mais condenado ele fica. Quanto mais nós pregamos o Evangelho para uma cultura, mais nós a condenamos. Porque se ela não arrepende, não muda, mais condenada ele estará. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E ela corta, ela salva e condena. Se você ouviu o Evangelho, você não se arrependeu e mudou de vida, você está pior do que ontem. E amanhã estará pior do que hoje. E cada dia que passa, eu quero dizer para você que você está mais perto do inferno, da condenação. Mas se você ouve o Evangelho, você recebe esta graça maravilhosa, você se arrepende e muda de vida, os seus pecados são cancelados. Você parou um processo de morte. Você tira a velha roupa e veste uma nova roupa. Agora tem que viver como um salvo. Por isso a eleição, a escolha divina, a predestinação, não é um alento para pecar. É um alento para não pecar, para viver uma vida santa para a glória de Deus, uma gratidão eterna pelo aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Então, ignorar o Evangelho, ignorar a palavra de Deus, a fé cristã, achando que Deus não vai te tratar como trata aquele que peca, aquele que... Olha, dor engano, todos serão julgados por suas obras. Eu e você. Então a única saída é ser justificado por Cristo Jesus. Eu quero dizer para vocês que Paulo está enviando uma carta a Roma, que ela era uma dinamite. Para a capital romana, Paulo manda doutrina da obra justificadora de Cristo. Mas ele fala dos fundamentos da fé. Ele fala do conhecimento de Deus. E ele fala da responsabilidade do homem. Nós só adquirimos a salvação pelos méritos de Cristo, um favor imerecido. E nós adquirimos por fé em Cristo Jesus. Nós só somos justificados dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. Assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas não viva, meu irmão, mediante a cobrança que Deus lhe faz, pelo que muito dá. Viva para a glória de Deus. Que o pecado não tenha domínio sobre sua vida. Que viver de uma maneira reta, santa, agradável a Deus seja o seu prazer. Porque é isso que Paulo vai trabalhar nas próximas páginas. Viva uma vida leve, sem pecado. Não carregue o fardo que te condene. Que a obra de Cristo na sua vida seja plena. Em nome de Jesus. Amém. Baixe sua fronte. Queria que você orasse nesse momento por sua vida. Aquilo que você ouviu, que o Espírito Santo possa produzir no seu coração. Aquilo que só Ele pode produzir. Ore ao Senhor. Conserte sua vida. Entregue seu coração a Ele nesta manhã. E saia daqui salvo e santificado em Cristo Jesus. Amém.